16 horas em ponto nesse instante. Aprendendo a pedir. Rafi era um jovem atento, um discípulo dedicado. Resolveu isolar-se nas montanhas para trabalhar melhor o seu medo, que ainda sentia das criações do seu próprio ego. Quando chegou à montanha, um velho sorridente o recebeu. "Seja bem-vindo, meu filho." Rafi não estava esperando encontrar ninguém naquele lugar. Então ele perguntou: "Eu não esperava encontrar alguém nessa montanha. O que o senhor faz aqui?" E o velho calmamente respondeu: "Rafi, vim aqui para realizar qualquer pedido que você me faça. E que seja muito precioso, claro, pois você terá direito apenas a um pedido." Rafi estranhou, mas aceitou a proposta do velho e fez o seu pedido. "Desejo nunca mais sentir medo de nada." E o velho disse: "Que seja assim." Enquanto Rafi voltou-se para o velho, este já tinha saído, caminhando. Anoiteceu e Rafi começou a sentir muito medo dos sons que vinham da mata. Por mais que tentasse manter-se relaxado, em meditação, não conseguia. O medo o tomava cada vez mais. Em todos os cantos da montanha ele percebia inúmeros perigos e começou então a gritar pedindo socorro. Sentia um medo enorme, pairando em seu ser, a ponto de entrar em pânico. "Socorro! Socorro! Alguém me ajude!" E de repente o velho aparece à sua frente. E então Rafi gritou mais ainda com a aparição inesperada do velho, que tinha tomado um susto. "Rafi, por que você está gritando?" perguntou ele. "Ora, eu pedi ao senhor que eu ficasse livre de todos os medos. E o que eu mais sinto neste momento é exatamente o oposto. Eu estou apavorado. O senhor não atendeu ao meu pedido. Eu agora estou em apuros. Por isso gritei." Então o velho disse para ele: "Rafi, quando você me pedir, você deve saber que nada desaparece ou aparece por si mesmo. Para estar livre do medo, você deve trabalhar com o medo. Deve encará-lo de frente, conhecer sua natureza frágil e ilusória. Só assim, mostrando sua determinação em aprender, é que você vai dissipar as maiores ilusões criadas por você mesmo." Meu irmão e minha irmã, muitos de nós passamos por alguns problemas interiores e cada um de nós carrega em si algumas particularidades. Também é muito provável que todos nós carregamos algum tipo de receio, algum tipo de medo, algum trauma. Fomos marcados de alguma forma por acontecimentos dolorosos ou assombrosos, traumáticos, pessoalmente, familiarmente, matrimonialmente, muitos de nós. Alguns de nós presenciamos acontecimentos criminosos. Pode ter acontecido algo muito ruim para a sua alma, para a sua mente, e que você até hoje não conseguiu superar. E por isso você carrega uma marca que se manifesta de forma traumática. O Rafi era alguém marcado pelo medo. Aliás, o medo, ele é um sintoma sentido por tantos. E naturalmente o medo faz parte de todos nós. Ele inclusive nos ajuda a enfrentar melhor os problemas. Quando a nossa adrenalina sobe por causa do medo que a gente sente diante de alguma situação, a gente pode ter reações
fantásticas, que nos levam a superar, a melhorar em muito nossas ações. Mas ele pode também nos anular, paralisar. Tem pessoas que são paralisadas pelo medo. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, pode acontecer com algum de nós e com qualquer um de nós. Ocorre que este jovem discípulo aqui, ele procurou justamente superar o seu medo. E é muito natural que quando a gente procura superar algo, a gente passe a sentir aquela fragilidade muito mais forte. Alguém que, por exemplo, quer parar de beber, você sabe o que vai acontecer? Vai ser tentado, vai sentir a tentação pela bebida muito mais forte. Alguém que quer parar de fumar, alguém que quer parar de trair no matrimônio. É natural. Alguém, por exemplo, que tem medo de alma, de defunto, e que passa perto de um cemitério de noite, é capaz de borrar nas calças, de se urinar todo. Quantas pessoas que no escuro não conseguem abrir o olho? Tudo isso, meu irmão, faz parte de algum acontecimento na vida de cada um de nós e que podemos carregar essas fragilidades por causa desses acontecimentos. E ao buscarmos a superação disso, vamos realmente travar uma batalha. E é justamente a hora de vencer, é quando vamos travar a batalha. Porque vamos entender aquela fraqueza, sabemos que carregamos aquela fraqueza, e assim a gente vai enfrentá-la. Nessas horas, algumas orientações são importantes, pessoas que podem nos aconselhar são importantes, não podemos desprezar nenhuma ajuda. O Rafi teve aqui aquele velho sábio. Nós temos as pessoas boas, nós temos os nossos pais, nós temos as pessoas maduras. Aliás, apenas aqui um parêntese. Escutei hoje alguém falando algo tão bonito, que lá no Oriente, no Japão, por exemplo, se há uma assembleia reunida, se há uma reunião de família, se há um lugar público, uma escola, seja onde for, e ali estão pessoas reunidas tratando de qualquer assunto, e pela porta aparece um ancião, um idoso, todos param de fazer o que estão fazendo até que aquele idoso se acomode, ocupe seu lugar, porque é um portador da sabedoria. Escutar alguém mais velho, ter alguém mais velho no recinto, é um privilégio que precisa ser resgatado. Também na nossa sociedade ocidental. Não é um valor somente lá para os orientais, não. Isto quer dizer, a sabedoria deve ser reverenciada. E deve ser uma referência. Reverenciada e deve ser uma referência, onde quer que ela esteja. Enfrentar os nossos medos com a sabedoria. É assim que a gente vence. Com o conhecimento. Valorizar o conhecimento. É assim que a gente vence. E a fé, nas fraquezas humanas, ela sempre é uma efusão de coragem, de sabedoria, especialmente nos medos. Quantos de nós, sem saber falar, sem saber se manifestar em algumas situações, mas pela fé movidos, a gente se torna realmente algo que precisa ser levado em consideração. A fé é justamente a grande força daqueles que se sentem e que se sabem fracos, humildes, frágeis.
também não é por isso que Jesus veio a este mundo, justamente para estar mais ainda ao lado daqueles fracos, daqueles frágeis? É. Como é bom a gente se sentir frágil, fraco e pedir a Jesus que seja a nossa força, que seja o nosso grande sustento nas nossas dificuldades, também no medo. Um jovem discípulo, medroso, assombrado, também nos traumas que a gente carrega, nos complexos que a gente tem. Quantos de nós somos pessoas que temos um pensamento muito negativo de nós mesmos, uma imagem muito ruim de nós mesmos? Como é que a gente supera isso? A fé é um dos caminhos. E, aliás, um maravilhoso caminho. Sem desprezar a sabedoria humana. Sem deixarmos de ouvir as pessoas sábias e que têm conhecimento. O que nós podemos aprender de hoje do Rafi é que para todos nós que temos qualquer tipo de fraqueza ou medo de qualquer coisa, enfrentemos o nosso medo com a sabedoria, com a escuta. E eu sugiro a você a sabedoria de Deus, a escuta de Deus. Uma das frases mais presentes na palavra, na Bíblia, é aquela: não tenhais medo. E não é que a gente está sempre com medo de alguma coisa? Quando a gente fica com medo, o coração bate mais forte. A gente pode até adquirir doenças por causa do medo. O medo, por exemplo, de perder um emprego. Aquele emprego que a gente precisa para manter a nossa família. Aquele medo, por exemplo, da morte. Aquele medo... Tem gente que não consegue viver sem estar pensando sempre que vai adquirir uma doença grave, que pode morrer a qualquer hora. O medo vai nos fazendo criar as situações terríveis. Eu quero lhe dizer algo precioso hoje. Seja qual for o medo que você... O medo de ser abandonado por uma esposa, por um esposo. O medo de que o seu filho, a sua filha não seja aquilo que você passou a vida inteira lutando para que fosse quando crescido. Esses medos todos, eu quero lhe fazer aqui um pedido. Todas as vezes que eles sobrevierem diante de você, procure a oração. Busque a oração. Escute o que Jesus sempre nos diz em sua palavra. E assim a gente vai conseguir ter paz interior. Porque há muitos medos, e que eu entendo, que a gente pode vir a ter, mas que não nos deixam viver bem. Vão tirando de nós a paz interior, mas nem só isso. O equilíbrio das nossas emoções. Vamos ficando pessoas depressivas, doentes de mil coisas, até fisicamente enfermidades das mais diversas, por causa do medo que a gente vai sentindo e alimentando. Sem querer, a gente vai alimentando o medo. Tudo pode desembocar também numa depressão que realmente tira o nosso equilíbrio interior. E nos tornamos uma pessoa completamente instável. Quero pedir a Jesus que nessa tarde dissipe do seu coração e da sua mente tudo aquilo que provoca o medo, seja do que for. E repita comigo você, por favor, diga: Senhor Jesus, liberta-me deste medo. Senhor Jesus, o Senhor sabe qual o medo que eu tenho, a preocupação exagerada que eu tenho. O Senhor sabe aquilo que me atormenta mais. Arranca de mim, Senhor, este medo e me aproxima mais de Ti. Eu quero estar perto de Ti. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a paz que eu preciso. Assim seja. Amém. E muito boa tarde. Já começou o nosso programa de hoje.